Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com um vídeo no canal Neuropediatria para você. Eu vim falar um pouco mais sobre autismo. Muitos pais têm uma dificuldade imensa de entender o autismo e a procura por informação se torna cada dia maior na web. Para tentar explicar, as pessoas precisam entender que a comunicação, ela é uma coisa que ela é natural para o ser humano. É tão natural a criança falar quanto o passarinho aprender a voar. Você não precisa ensinar uma criança a falar, porque no processo neurológico a criança começa a se comunicar com você antes da habilidade da fala. A criança, ela tem, por natureza, um interesse na palavra falada, na voz humana. Então a mãe fala com a criança, o pai fala com a criança e com poucos meses essa criança é capaz de prestar atenção, de sorrir, de reagir às palavras do pai e da mãe, como se entendesse, embora que eles são tão pequenos que provavelmente eles não estão entendendo o significado da palavra, mas a entonação, porque os adultos acabam falando com bebês de uma forma infantilizada, mas amorosa, que passa a amorosidade. E a criança, ela presta tanta atenção na palavra falada que permite que os pais ensinem pequenas brincadeiras, como o piscar, o caminhãozinho na boca, bum, bum, bum. Porque a criança presta atenção em você demoradamente e de forma espontânea. Você não precisou ensiná-la isso. E aí permite que você ensine pequenas brincadeiras em idades que eles não falam ainda. Não existe ainda fala, não existe ainda a pronúncia de palavras, nem de mamãe, nem de papai, porque as crianças que aprendem, que a gente ensina, o piscadinho, o caminhãozinho, são crianças de 6 meses, de 7 meses. Antes deles falarem, eles compreendem a sua palavra. Então, você consegue ensinar a criança a fazer a piscadinha e você consegue depois pedir, solicitar. Pisca para a tia, pisca para o vovô, e a criança obedece o seu comando, porque ela compreendeu o que você fala. Então a criança já está se comunicando com você, porque ela entende o que você fala e ela obedece o seu comando, porém ela ainda não tem a capacidade da fala. Todo esse processo de compreensão da palavra acontece muito antes de conseguir falar. Quando a criança pequena começou a andar, pega um objeto, a mãe diz assim, me dê, ele ainda não fala e ele vem e entrega. Quando ele começa a falar porque ele ouviu. Ele ouve repetidamente palavras que são palavras mais usadas naquela casa. Então, ele ouviu, ele compreende, então ele de tanto ouvir, ele sabe o que é a banana. Então, um belo dia, quando ele tem a capacidade, ele olha para a banana e fala, banana, de uma forma ainda não perfeita, mas que você compreende que ele quis falar banana. Isso acontece normalmente com as coisas mais comuns da casa. O mingau, que vira o gagal, a chupeta, que vira o bubu. Mas ele aprendeu esses nomes, que ele pega normalmente um fonema mais forte, que no início a fala não é correta, a dicção, a pronúncia dos fonemas não é correto, porém você consegue compreender ao que ele se refere. Mas ele aprendeu de tanto que vocês falaram, quer dizer, pelo convívio, de uma forma natural. Ele não foi ensinado. Não foi ensinado, que o nome disso é mingau, ensinando assim, diga isso aqui, mingau. Não, todo mundo foi dando e ele foi aprendendo. E quando ele teve a capacidade, ele falou a palavra aproximada.
Mas quem ensinou foram vocês, foi a família falando dentro de casa. Então, este processo todo ocorre de forma natural. Agora, nas crianças com transtorno do espectro autista, esse processo não ocorre dessa forma natural. A maioria dos pais procura um neuropediatra por causa da ausência da fala. A criança está demorando a falar. Quando você vai fazer uma anamnese, uma história, você percebe que essa criança, naquelas outras fases anteriores que ele deveria compreender os pais, ele não compreendeu. Porém, os pais não perceberam, ou então não tiveram uma preocupação tão grande. Não foi uma coisa que saltou aos olhos. Então, a maioria dos casos nos procura quando está demorando para falar. É um queixa que leva ao consultório, mas você deveria prestar atenção para se fazer um diagnóstico precoce. Quando a criança não presta atenção na sua palavra falada, ela não olha para você enquanto você fala, você não consegue ensinar pequenas brincadeirinhas porque ele não presta atenção o tempo suficiente. Ele não começa a compreender você ao falar, ele não tem interesse na sua fala. Esses são sinais precoces de que ele realmente não está realizando o processo de forma natural e que já merece uma avaliação para que a gente consiga fazer esse diagnóstico mais precoce possível. Tá certo? Se gostou, dá um likezinho aí para mim, se inscreva no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.